gente, sejam bem-vindos para esse programa de Jovem para Jovem. E nesse programa falamos sobre diversos temas para você, jovem curioso. E no programa de hoje iremos falar sobre garantias de direito. E para isso estamos com o Dan, que faz parte de muitos programas. O Daniel, ele já está engajado em muitas outras ações. Ele já tem um ativismo muito grande já no meio da garantia dos direitos, e principalmente da garantia dos direitos da criança e do adolescente, né? Quer falar um pouquinho sobre você? Oi, eu me chamo Daniel, eu tenho 16 anos, eu sou morador na Zona Oeste e, além de ser mobilizador regional Bateduque, eu também participo do CPA do SEDICA, que é o do Conselho que assegura os direitos da criança e adolescente dentro do Rio de Janeiro, que pega o estado inteiro. E dentro disso eu participo desse comitê de participação, que é um espaço exclusivo para adolescentes participar e garantir os próprios direitos, fazer essa promoção para os adolescentes conhecerem os seus direitos, quanto também dizerem sobre o que são nossos direitos, né? Porque para ter uma noção do que nós precisamos, ninguém melhor do que nós mesmos para falar sobre isso. Então, eu estou nesses lugares e é isso. Sim. E o sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, ele surgiu em 2006, na adoção do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, para garantir a proteção integral da infância e da adolescência. E para entender melhor sobre esse tema, convidamos também a doutora Eufrásia, que ela também fala muito sobre a garantia dos direitos da criança e dos adolescentes. E ela vai falar um pouquinho hoje com a gente sobre como os adolescentes e as crianças podem entender sobre esses sistemas de garantia dos direitos. Pode vir, doutora Eufrásia. Acho que é uma forma fácil de entender que é uma rede com vários órgãos que tem como objetivo a proteção dos direitos de criança e adolescente. Então, é como se fosse um quebra-cabeça. Então, nós temos Defensoria Pública, Ministério Público, Varas da Infância, né, que é um órgão do Tribunal de Justiça, Sociedade Civil, Conselho de Direitos da Criança, Conselho Tutelar, que é um órgão incumbido pela sociedade zelar pelos direitos da criança. Então, as várias secretarias do Poder Público da Educação, Saúde, Assistência, porque a criança e o adolescente, ela precisa, para garantir os seus direitos, ela precisa de várias áreas de atuação. Ela precisa ter acesso à saúde, à vacinação, ela precisa ter acesso à escola, à educação pública de qualidade. Ela precisa ter assistência social para as famílias que estão em situação de vulnerabilidade, que não têm a possibilidade de manter o sustento dos seus filhos. Então, essa rede articulada, o sistema de garantia de direitos é esse. São vários órgãos, várias peças de um quebra-cabeça, que a montagem dele, no final, vai significar a proteção de todos os direitos de criança e adolescente. Então, o direito a ter uma família, o direito a ter saúde, a ter assistência social, a ter educação, a ter a convivência comunitária, não é só a convivência familiar, a convivência comunitária. Então, isso acho que é uma coisa muito ilustrativa do que é esse sistema de garantia de direitos, que o Estatuto da Criança e Adolescente diz que a política de atendimento à criança, de direitos de criança e adolescente, ela é feita através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais. Então, é isso, todo mundo junto para proteger e assegurar o direito de criança e adolescente. E é preciso que as famílias saibam que a criança e o adolescente, eles não são objeto, eles são sujeito de direito, eles são pessoas. Então, por exemplo, que não pode bater na criança, que não pode usar da violência como forma de correção ou de disciplina. Então, a gente precisa, se a gente quer uma sociedade onde não haja violência, como a gente tem visto, infelizmente, lamentáveis episódios de violência no âmbito escolar, de professora assassinada por estudante. Aqui no Rio houve uma tentativa de um estudante, também com uso de faca, agredir alguém na escola. Então é preciso que essa cultura de paz, do diálogo, ela comece em casa. A gente não pode exigir da criança e adolescente um comportamento adequado de não violência se ele é tratado com violência. Então, acho que é muito importante que as famílias saibam como cuidar e que façam esse papel para que o desenvolvimento da criança e adolescente ele seja um desenvolvimento saudável, ele seja um desenvolvimento integral, com os direitos assegurados. E que quando a família tem alguma dificuldade para lidar com algum comportamento, a gente atende muito na Defensoria Pública, mães que não sabem mais o que fazer com o filho, que o filho não quer obedecer, que o filho não quer estudar, que não quer ficar em casa. A gente teve essa semana o caso de um pai
dizendo que não sabia como cuidar da filha de 13 anos. Que ele ficou viúvo, a gente achou que tivesse sido recente a morte da mãe. A mãe da criança morreu quando a criança tinha 3, 4 anos de idade. Então já tem praticamente 10 anos. Então, assim, pode buscar para que a gente encaminhe para um atendimento, um acompanhamento psicológico, para a rede de atenção e de proteção. Então, é muito importante essa noção, né, de que é um conjunto de todos nós para que a criança e adolescente tenha seus direitos protegidos e tenha um desenvolvimento integral. Muito bom, doutora Eufrásia. É realmente muito sobre isso. A doutora Eufrásia, ela falou muito bem e falou muito sobre esse sistema de garantia de direitos. Mas hoje estamos de jovem para jovem. Daniel, conta um pouquinho pra gente como que é esse sistema de garantias de direitos na sua vida, nos seus meios de convivência, né? E onde você está atuando, como que você tem feito esse sistema de garantias de direitos. Eu acho muito importante eles exaltar, apesar de eu estar dentro do CPA, dentro como mobilizador, é só uma ferramenta ainda assim de me dar um poder maior para me comunicar e ser uma representação e falar sobre, mas participar e falar e garantir esses direitos está no cotidiano, desde a escola de eu conversar com um amigo, ou falar até mesmo na coordenação que eu estou participando desses ambientes e falar sobre isso, quanto até mesmo a convites que eu recebo. Aconteceu um fórum intersetorial de saúde mental dentro do estado do Rio de Janeiro, onde reuniu vários setores do estado, desde o poder público, a saúde mental, como era o tema do fórum, a saúde geral, e onde eles falavam exatamente sobre essa necessidade da participação do jovem nisso, dos adolescentes ali. Então, é muito importante essa ressalva, porque ali eu acho que foi o ambiente em que eu mais vi o que seria a participação de adolescentes, porque tinha muitos, e muitos falaram, eles se comunicaram, e não foi uma fala em vão. Então, essa comunicação surge daí, porque pode até existir o comitê, e ele pode ir para lugares e fazer essa promoção, mas chega muito de dentro, vai para uma questão de, sabe, mesmo que seja uma frase simples, já é participar. Que a gente está aqui para mudar e para falar o que a gente precisa. Realmente. E a gente quer saber como você falaria para outro jovem sobre esse tema. Qual a importância de conhecermos nossos direitos? Eu acho que é muito importante porque nisso a gente não fala só sobre uma questão de chegar em lugares e ser ouvido, mas é tudo que isso traz junto, de uma liberdade também. Porque a partir do momento em que a gente chega num lugar, não é escutado, não é convidado, a gente é privado de várias coisas. Quem nunca ouviu aquela fatídica frase de ele é muito novo para isso, por que você está falando isso? Você não tem idade para entender isso ainda. Então, sabe, são várias e várias privações, tanto dentro do seu lar, quanto na cidade no geral, tanto na escola. Então, é muito necessário a gente entender esses papéis e entender que o CPA é algo novo e que é muito importante sim, mas todos nós somos representantes das nossas realidades e nós precisamos falar sobre elas. Então, assim, esse fato de participar não é só chegar num fórum, não é só chegar e ser eleito a um comitê, é de estar num lugar e entender que você é válido para falar, você pode e deve falar, porque esse lugar lhe pertence. É necessário entender isso. O mundo é muito adulto, mas os adultos já foram nós, e nós seremos adultos também, e sempre vai ter esse ciclo, porque é muito importante a gente também falar sobre as pessoas que não conseguiram chegar à fase adulta. Então, é necessário a gente entender a nossa realidade e mostrar ela, porque ela está espalhada por todos os lugares, só que ela não é ouvida. É muito... Nossa, super importante essa fala, muito importante mesmo. Até porque você trouxe um ponto em que o adulto, ele meio que ele esquece que ele passou por essa parte também, entendeu? E aí ele acaba continuando esse ciclo. E aí nós, que somos atuantes e dos nossos direitos, estamos ali entendendo sobre ele, a gente automaticamente quebra um ciclo dessa violência, né? Exato. Porque isso é uma violência. E a violência que vai pro constitucional também, é padrão. Então dane-se se você é adolescente ou não, você não tem poder de fala em nenhum lugar que você pertence. Exatamente. E esse é o normal.
E não deve ser normal. Exatamente assim. Daniel, foi muito importante cada palavra que você disse aqui hoje. Estamos completamente honrados com cada coisa que você disse. É muito importante mesmo, até porque ele falou de uma forma realmente muito bonita. Mas o que a gente quer e o que os adolescentes querem é ser escutados de formas atentas, né? E como que é para ser. Muito importante, muito obrigado que você está lutando junto com a gente nessa causa. Muito importante, muito obrigado que você está junto dentro da rede, junto com a gente em todas as ações, que você está levando a nossa voz da rede Dom Bateduque para outros espaços. Isso é muito importante mesmo. Obrigado, viu? Eu que agradeço. E aí, quer dizer alguma coisa pra gente? Eu acho que tá bem fechadinho, mas eu acho que é muito importante também entender que, assim, do mesmo jeito que as nossas falas são importantes, não é só uma questão de ter uma fala ativa, também é de entender que, assim, a gente deve ter esse direito de ter esse poder de chegar lá, votar e falar sobre, olha, isso e aquilo. E não só tô falando no sentido de eleições, eu tô falando no sentido mesmo de estar numa Câmara e, assim, tá tendo uma lei sobre questões de maus tratos infantis, a gente tem que estar lá, a gente tem que ter direito desse voto também, a gente tem que ter esse poder. Então, acho que é uma conquista constante onde a gente vai indo e vai conseguindo. Realmente. Então é isso, gente. Chegamos ao fim do nosso programa. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho de notificação e não perder nada, que vem muita coisa boa por aí, tá bom? Obrigado e até a próxima. Tchau!